Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. 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 Se achegue logo, não se aveste não. A vida passa rápido demais. Bora. Opa, e aí, tudo beleza? Estamos aqui em mais um Papo com Café e hoje eu tenho o prazer, né, e a honra de receber aqui Rodrigo Vasconcelos, esse corretor que é um cara que tem uma história incrível no nosso mercado, além de ser um profissional de alto nível, né, tem uma história de vida incrível e a gente vai estar aqui batendo esse papo e eu tenho certeza que você vai gostar muito. Rodrigo, seja muito bem-vindo à bancada do Papo com Café. Fala, pessoal. É uma honra estar aqui para fazer esse bate-papo contigo. Já vi vários colegas passarem por aqui e ficar pensando se eu não iria ser convidado um dia para cá para contar minha história, que foi de muita caminhada. Beleza, agradeço muito a sua oportunidade, sua disponibilidade de estar aqui com a gente, né? Só na técnica aí. Cara, não quero perder nenhuma vozinha do Rodrigo, hein? Se te dar uma regulada no som aí, deixar bem bacana aí, porque assim, o que o Rodrigo tem para falar pra gente é muita coisa bacana. Rodrigo, conta aí, você nasceu em Natal, conta um pouquinho da tua história aí, começa a contar. Nasci no bairro Pirangi, aqui em Natal. E aí morou sempre aqui em Natal? Por isso era o meu amor por Nova Parnamirim. Sim, o bairro que você adotou para trabalhar como profissional, né? E aí você foi morar em São Rafael? Foi. Conta um pouquinho pra gente dessa história lá da época que você estava lá em São Rafael. Por volta dos meus 10 anos de idade eu estava em São Paulo. Aí meu pai, sozinho aqui em Natal, decidiu vender tudo para abrir um comércio. Aí se mudou para São Rafael. E lá em São Rafael vocês viveram quanto tempo lá? Aí eu morei lá a infância toda lá em São Rafael. Infância e adolescência. Bom demais no interior, né, cara? A gente olha essas crianças de hoje aqui e não tem, assim... Eu fico angustiado de ver essas crianças nos apartamentos com uma tela na mão, em vez de estar jogando bola, soltando pipa, pescando, né? Que é a vida do interior, né? Só que na época, quando eu era criança, eu não jogava tanto bola porque eu não podia correr. Você tinha um problema já desde a infância, né? Um problema cardíaco, não é isso? Qualquer coisinha eu ficava cansado. Aí você começou também, nessa época aí, a se dedicar à leitura? Foi. No hospital mesmo. E você, quando começou a trabalhar na infância lá no seu mercado, lá com sua família, foi aí esse despertar do seu lado comercial? Foi. O meu pai foi um exemplo. Nessa linha aí de comércio, né? Aí quando você veio para Natal, quando foi que despertou o bichinho o que a gente chama, o mosquitinho do mercado imobiliário, quando foi que ele picou o Rodrigo? Foi aí que eu vim para Natal, passei bastante tempo buscando emprego e distribuindo currículo. Aí foi quando uma corretora da Abreu que estava se tornando gerente, Isabela, pegou meu currículo, me ligou marcando a entrevista. E aí, como é que foi aí isso? Me disse que eu ia ganhar rios de dinheiro. Aí eu comecei. Mas a gente, na hora que entra, vê que não é tão fácil. A gente precisa ser profissional, precisa fazer as coisas. Não é só chegar e tirar um plantão que vai ganhar dinheiro, né? Também, fora as adversidades dos parceiros que não são leais. Eu lembro que na época todo mundo ficava admirado comigo. Eu saía lá da Ayrton Senna, eu morava no kitnet, atrás do Favorito. Eu ia todo dia de manhã, caminhando até o Lago Aiovita, e voltava caminhando. E nesse meio tempo, qual era a tua missão aí nessa caminhada? Às vezes eu até ia para a universidade caminhando. E você, quando começou a despertar nesse mercado imobiliário, você entrou trabalhando com empreendimento ou já foi direto para a sua paixão, que é o avulso? Não. Eu comecei com um empreendimento.
Meu primeiro empreendimento que eu comecei foi lá no Lacqua, onde eu vendi uma cobertura do Lacqua, que o cliente depois desistiu há alguns dias. A gente vive essas frustrações, né, Rodrigo? Foi, a Cilela estava em alta em Natal, tinha lançado o estilo que foi vendido em 2 meses, todo o empreendimento. Quando você olha para a tua trajetória, assim, vê o teu começo e vê hoje, o que você entende como diferente daquela época que você entrou, né, para hoje? E aproveitando aí, qual é a dica que você dá para um corretor que está começando agora? Vendo esses 2 cenários do que você aprendeu, dos perrengues que você passou, né, das escolhas erradas que a gente tem no meio do caminho e das escolhas certas. Dá uma leitura disso aí pra gente. Realmente focar. O bom que eu tive uma grande referência, que foi meu pai, que sempre foi empresário. Aí eu usava tudo que eu aprendi quando criança no mercado da gente, na profissão. Tem alguma coisa que ele te disse que marcou assim, que você disse, poxa, isso aqui eu vou levar sempre como meu lema, alguma coisa assim que ficou marcado para você? A gente vê que rola emoção de verdade aí quando você fala do seu pai, né? Toma uma aguinha aí para relaxar. Mas a gente vê isso aí, assim, isso é muito bacana ter essa referência, né? Isso é importante pra gente. Você é um cara que tem uma história incrível, você é um cara que passou por muita coisa, tem uma resiliência fora do comum, né? E isso faz com que Após você... passar praticamente 1 ano em São Paulo no hospital, quando eu cheguei em Natal de volta, meu pai tinha vendido a casa e tinha realizado uma peregrinação em todos os interiores do estado para encontrar uma cidade que fosse capaz de receber ele nas condições que ele tinha para ele se tornar o maior da cidade. Cara, que incrível isso. Então, assim, ele não saiu aleatoriamente aí. Ele fez uma busca aí, fez uma pesquisa para se instalar. Foi. Uma região que tivesse condição de receber ele com o potencial que ele tinha financeiro, para abrir um mercado. E aí, você tem mais 2 irmãos, né? Nessa época, seus irmãos eram mais novos, assim, bem mais novos? A família estava toda separada. Meu pai estava sozinho, a minha irmã estava com uma tia e meu irmão estava com outra tia. Aí, quando eu e minha mãe voltamos em São Paulo do hospital, nos reunimos tudo novamente, já nesse interior, com esse comércio aberto. Então o supermercado, além de passar a ser o provedor de vocês, né, assim, quem estava fazendo o sustento da família, ele foi aí um agregador, ele reuniu toda a família novamente, né? Então assim, o comércio juntou todo mundo, colocou todo mundo no mesmo canto e disse, vamos trabalhar junto aqui. Tu era moleque, tinha o quê? 11, 12 anos... E aí já foi para trabalhar no mercado? Aí na semana a gente ficava abastecendo prateleira e botando preço. Naquele tempo que tinha a remarcação direta, né? Era as maquininhas. A gente tá aqui com tua mãe também aqui no estúdio, né? Como é o nome da tua mãe? Aí uma das nossas funções era ser vigia. Ser vigia Era. Como assim ser vigia? Porque tinha cliente que entrava e retirava as coisas escondido. Até hoje ainda tem isso, né? É incrível como isso perpetua no mercado. Mas, Rodrigo, e aí você começou colocando aí, você vendeu um Lacqua, você uma cobertura e tal, o cliente desistiu. Vendi a cobertura do Vita também. Do Vita, né? Isso foi uma frustração para você. Como é que você lidou com isso? Foi ruim na época quando eu vendi, porque já fazia meses que eu estava indo trabalhar. Sem venda. Sem venda, o dia todinho ligando. Às vezes não comia. Ficava esperando alguém trazer uma marmita para mim. No mercado é bom que a gente encontra alguns amigos também, né? A gente forma alguns amigos, alguns parceiros que estão ali com a gente nesse momento. E a gente vê muito o corretor acha que quando ele entrar no mercado ele vai ficar milionário automaticamente, né?
não tem essa experiência aí de... Não entende que a gente passa por isso, né? E às vezes a gente passa um tempinho sem vender. Mas hoje, Rodrigo, com a experiência que tem, se ele entrasse no mercado hoje, você acredita que você passaria quanto tempo para fazer a primeira venda? Eu dizia muito lá no meu escritório, para quem trabalhava comigo: se eu hoje quiser vender um imóvel em uma semana, eu vendo. Porque eu sei o que precisa ser feito. Quer compartilhar com a gente aí o que é que precisa ser feito para o corretor hoje aí? Porque assim, quem está assistindo a gente, sem dúvida, quer entender um pouco de como é que era esse seu desempenho aí, como é que você estava fazendo, né? As boas práticas que você utilizava nisso aí. Na época que eu comecei, eu ficava batendo de porta em porta, Ofertando o imóvel. Mas você sempre gostou mais da captação, né? Você virou um especialista em captação, e um especialista em captação com exclusividade. Eu comecei a migrar para a captação, o mercado de terceiros, quando a Cirela foi embora. Aí eu estava lá na Abreu, aí foi quando eu decidi abrir o meu escritório sozinho. E como foi isso? Você já juntou uma galera para trabalhar com você, ou você começou só você mesmo no escritório? Eu tive um parceiro. Quem era teu parceiro? Hoje é pouco conhecido no mercado porque ele não mora mais na cidade. Alexandre Costa. Alexandre Costa. Não vou lembrar. Lembro que você passou lá na De Macedo, né? Você trabalhou lá com a grande figura do Plácido, o italiano mais potiguar que existe, não é não? É. Ele tem orgulho de dizer isso. Que ele ainda diz que é de Macaíba. Diz que é de Macaíba. Ele tem ele trabalha numa fábrica de polpa, de exportação de polpa, né? E ele diz isso com muito orgulho, né? Aí ele faz, eu sou um gringo, ele diz assim, não sei se você lembra que ele usava uma expressão, ele fala, eu sou um gringo peba, né? Eu sou um gringo peba. Aí, original de Macaíba. Original de Macaíba. Gente boa de verdade, o grande Plácido. Um abraço, Plácido. Vou marcar você aí para você assistir isso aqui. Plácido é uma figuraça. Quando tava com raiva, era engraçado demais. Não, ele é engraçado de todo jeito. Ele é engraçado. Aí, como é que ele faz? Mais basta. Uma coisa assim que ele usa, uma expressão muito, muito bacana. E foi uma época boa, né? A gente, foi muito bom ali. O Célio também com você, né? Trabalhando ali. O Célio foi um cara que me jogou no avulso. Porque eu penso no corretor que tem vontade de trabalhar. Célio. E a gente passou um perrengue danado ali para receber uma comissão de um cara que fez uma compra lá e queria enrolar a gente, que demorou pra caramba pra pagar, né? Depois eu consegui receber e passei o dinheiro. O cara ficou muito... Mas bem, até hoje eu encontrei com ele outro dia e... Foi de uma casa que a gente captou num dia, vendeu no outro. Foi muito lá em Nova Parnamirim. Foi muito rápido esse negócio, foi muito rápido. Mas aí, conta mais história aí que você passou dessa venda aí, de que caiu a venda lá da cobertura. Como é que foi isso aí? Como é que você recebeu essa notícia? Aí teve uma das histórias de venda que caiu, foi que eu fazia muito malhafone. Malhafone, para a galera que não vai saber o que é isso, né? Porque é do nosso tempo, que é pegar o telefone, pegar uma lista, uma relação de clientes, e ligar mesmo, falar, mandar mensagem. Hoje é muito simples, né? Todo mundo manda mensagem, ninguém fala, mas a gente ligava ali. Não tinha WhatsApp, não tinha nada. Não tinha nada, era ligação mesmo. Era. Aí eu pensei, eu não tenho condição de estar na rua, porque eu não tenho dinheiro para passagem de ônibus. Eu não tenho dinheiro para parar no canto para comer um lanche. A minha estratégia era chegar no escritório e passar o dia todinho lá. Eu não tinha celular. Aí as construtoras na época ofertavam linhas de telefone para a gente ficar usando. Aí eu passava o dia ligando. Aí foi quando teve o lançamento do Vita.
Aí eu consegui, nessas listas de telefone, bater no cliente certo. O cliente já morava no bairro. A casa estava ficando grande para a família, porque os filhos já estavam crescendo. Tava todo mundo saindo de casa e ficando só ele e a esposa, que já eram idosos. Aí eu convidei eles para ir conhecer o empreendimento. Mostrei tudo. Aí quando eu estava assinando o contrato de noite com esse cliente, o corretor sacana chegou. Ele era vizinho do meu cliente. Chegou lá, deu boa noite, cumprimentou meu cliente, acho que estava assinando o contrato. Aí deu os parabéns para o cliente. Parabéns, está comprando um ótimo empreendimento. Passa lá em casa amanhã. Já armando para destratar com você e comprar com ele. No outro dia de manhã, o cara apareceu bem cedinho no escritório da Cirela para cancelar. Para pegar os cheques de volta. Antigamente, quando eu comecei, o cliente comprava com cheque. Te lembra dos espelhos de cheque? Sim, sim. O cliente passava lá meio uma hora assinando lá um monte de folha de cheque. Tudo E assinava os distribuído, espelhos lembrado. do cheque. Exato. Já era distribuído ali, né? Era a comissão de todo mundo. Do superintendente, Do do gerente, do corretor e do da coordenador. empresa. Todo mundo recebia ali já os cheques. Aí no outro dia o cara bem cedinho apareceu para recolher os cheques. Aí voltou para comprar depois com o cara. Aí na mesma noite o cara estava assinando com o corretor. Outra unidade. Eu achei uma sacanagem danada da construtora. A falta de ética dos colaboradores, né? Mas deixa eu pedir agora, que a gente precisa faturar um pouquinho também. Vamos trazer a Finger House aí, Ponta Negra, essa empresa que é parceira nossa e patrocinadora aqui do Papo com Café. I don't gotta change the world, I just got to be myself. I don't count dollar signs, spread love and I share the wealth. I've been overthinking all my life. No more wasting all my precious time. I feel alive, feeling like I'm 10 feet tall. I feel alive, feeling like I whiskey boo. I'm part of chosen, every day I'm feeling broke. Então é isso, ó. Estamos aqui de volta e quando você precisar de móveis planejados, né? Quer conhecer o que tem de mais moderno, vai lá na Finger House Ponta Negra, ali no Seaway, procura o Carlos e a equipe dele, está todo mundo pronto lá para te atender. Se você é corretor, se você é arquiteto, se você tem um cliente, se você é para você mesmo esse móvel planejado, né, essa transformação na sua casa, vai lá, procura lá a Finger House Ponta Negra. Rodrigão, conta aí, como é que foi isso aí? Você recebeu essa notícia, viu o cara assinando outro apartamento, né? Com o mesmo corretor que abordou ele, Né? né? O cara que, o Pelezão, tu ficou ali triste, né? Dá vontade de chorar, tu chorou. Como é que foi isso aí? Conta aí pra gente. Aí eu fui pra dentro do banheiro chorar. Aí quando eu tava chorando dentro do banheiro, aí eu fiz uma oração. Aí a recepção anunciou: Rodrigo Vasconcelos, cliente na recepção. Aí eu fui na recepção, era um casal, que eu já tinha ligado bastante vezes. Aí, quando eu cheguei, era um casal que estava no interior, aí passou na lateral do Vita. Aí fez o retorno e voltou pro Vita. Tava entrando dentro de Natal. E aí eles vieram te comprar um apartamento. Aí, vamos ver se o corretor tá lá. Chegou lá, lembrou meu nome e me chamou. Aí eu vendi. No mesmo dia que o cara cancelou, eu vendi outro. Cara, isso, assim, a gente tem essa... Depois de um certo tempo, a gente vai amadurecendo um pouquinho e vai vendo como Deus é um cara muito presente em tudo, né? E às vezes ele faz algumas coisas para dar uma sacudida e ensinar a gente. Foi depois dessa venda que eu passei semanas vendendo um por semana. E aí o cara talvez não tenha vendido mais nenhum. O cara saiu do Pelezão. mercado. Então, né?
As coisas são providenciais. Não tem ninguém brinca com o cara lá de Aí cima, foi não. quando a Cirela começou a anunciar que ia lançar um empreendimento Nova Parnamirim. Aí eu comecei a me planejar. Aí fui fazer ações no Ceasa. Comecei a abordar todos os donos de loja do Ceasa. Tá, então você começou a fazer Trabalho uma de campo, pré-venda. uma pré-venda. Né? Aí comecei a fazer cadastro. Ó, gente, isso é uma dica incrível aí para vocês, porque assim, a gente não pode ficar esperando a atitude da construtora em lançar, em fazer isso, não. Quando a construtora abriu para venda, em um único dia eu vendi 2 unidades, em um único dia. E passei semanas vendendo por semana. Isso é bacana. Até que eu fui campeão de vendas do empreendimento. Foi o Certo Home Club. Sim, o certo Home Club. Perfeito. Aí você, quando você entra no mercado do varejo, do imóvel de terceiros, né? Qual foi a estratégia que você usou? O Celhão te abriu as portas aí pro mundo do... Ele que me abriu o leque, né? Como é que a gente se organizava para captar? A gente começou primeiro mapeando regiões e condomínios. Sabendo quem era zelador, faxineiro, porteiro e vigia. Mas naquela época a gente não tinha a exclusividade com tanta força. Não, né? era captação normal Era captação aberta. normal, aberta, né? E aí, quando é que despertou o seu foco em dizer assim, pô, eu tenho que ter o cara vendedor como o meu cliente principal? Começou quando eu comecei a migrar para o aluguel. Foi aí que um cliente empresário que tem uma rede de postos aqui em Natal, que já tinha comprado alguns apartamentos comigo, disse, Rodrigo, eu quero que você cuide dos meus negócios. Aí foi quando eu entrei no avulso. Com força. Aí esse cliente começou a me dar imóveis, aí eu comecei a entrar no avulso. Tua carteira Aí- de locação chegou a ter quantos imóveis, Rodrigo? Algo em torno de 60 imóveis. Uma grande carteira. Só desse cliente eu acho que eu tive uns 50 imóveis. Caramba. E aí como é que era a tua rotina em relação à captação? Quantos imóveis você colocava na tua prateleira porque hoje é um grande dilema isso, né? Quantos imóveis eu posso pegar com exclusividade? Quantos imóveis eu dou conta? Quando eu estava no meu prime, antes de ficar doente, eu trabalhava com no máximo 10. Certo. Para você poder dar atenção. Para eu real, poder dar atenção. Todo dia eu realizava uma atividade para aquele imóvel. né? Tipo o quê? Um anúncio, uma postagem, uma ligação direta específica para um cliente Com potencial para aquele com imóvel. potencial para aquele imóvel. E como é que você desenhou, formatou e precificou a contrapartida do cliente investir no anúncio do imóvel? Porque também são poucos os corretores que fazem isso e você conseguiu imprimir essa pegada de que, além do cliente lhe dar a exclusividade, o cliente também contribuir aí com uma verba de marketing para aquele imóvel, né? É. Como é que você precificou Eu isso? comecei isso no meu escritório quando eu trabalhava sozinho, sem corretores comigo lá. Eu passava o dia pensando em ideias para usar nas minhas reuniões. Aí, como o recurso ainda era limitado para o avulso, porque eram muitos imóveis, se eu tinha uma carteira de 10 imóveis para trabalhar, imagina eu pagar anúncio para 10 imóveis, Que não é barato. placa para 10 imóveis. Placa vende muito. É um mau veículo ainda. Aí foi quando começou o bum 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 na internet. E rápido você se inseriu na internet, né? Aí eu montei uma apresentação para apresentar para esses clientes a diferença do meu trabalho para os demais corretores. O que eu usava muito era eu contra os corretores.
Certo. E onde foi que você entendeu que a comunicação da venda daquele produto encaixava com a pitada de humor, né? Onde você começou a redigir textos para que você utilizasse isso de uma maneira que fosse simpática, que saísse da mesmice de tô vendendo aqui uma casa com 3 quartos e tal. Quando é que você deu esse clique aí? Nos encontros com corretores, né, que a gente começava a contar nossas histórias. Aí eu disse, cara, toda história dessa dá um roteiro. Um roteiro. Aí eu parava para escrever. Como eu tinha muita habilidade de escrever, aí eu passava a tarde matutando em casa para escrever alguma situação. Uhum. Tanto é que eu escrevi vários temas. Tem algum tema que você tem escrito e você ainda não botou, não gravou esse roteiro? Tem alguma coisa? Eu tenho uma relação. Só que eu tinha uma atividade que eu fazia sempre. Que eu escutei uma vez no local. Com alguma conversa que eu estava, eu participava de muitos congressos, né? Aí eu estava nesses congressos, algum palestrante falou: tudo dá conteúdo. Tudo pode virar conteúdo. Isso me abriu a mente. O problema é que às vezes a gente está tão no automático que a gente não observa o ambiente, né? A gente não vê o que está acontecendo no entorno. Era uma atividade que eu tinha, que eu ainda... Tem dia de noite que tem hora que eu não consigo dormir por causa disso. Todo dia antes de dormir, quando eu deitava na cama, eu rememorava. Voltava meu dia todinho na cabeça. Mas assim, você hoje, quando está com esses insights, essa coisa, você escreve, você grava, você faz como? Não estou gravando nada. Como eu estou limitado dos movimentos do lado esquerdo, eu gosto de criar algo que dê resultado para mim, que traga clientes. Aí não adianta eu estar criando um negócio que vai trazer clientes que eu não vou ter condição de atender. Certo. Deixa eu trazer aqui a Abreu Imóveis, que é a nossa parceira. Solta o VT da Abreu aí, por favor. Mais uma vez a Abreu trazendo um produto diferenciado para a Praça de Natal, né? Vamos iniciar agora o aluguel garantido para os novos contratos de locação na Abreu. Isso é um marco, um diferencial, uma vez que a gente já se preocupa tanto com o proprietário, agora vamos criar esse serviço novo que vai garantir o recebimento em dia, o seu IPTU pago e também o seu condomínio. Traga seu imóvel para Abreu. #fique tranquilo. Então é isso, a Abreu Imóveis é uma empresa com mais de 50 anos, né? Tá aí uma empresa que a gente tem orgulho que ela seja aqui do Rio Grande do Norte. Ricardo Abreu, um dos 100 maiores influenciadores do mercado imobiliário do país, né? E agora, com a filha aí também, seguindo os passos, fez participação aí com a Loft, uma das maiores empresas que está trazendo soluções, principalmente para locação, né? A Loft está trazendo a parte de seguro-fiança, está trazendo uma série de serviços agregados para os corretores, né? A Loft era uma parceira muito forte lá do meu escritório. E hoje, cada vez mais, ela está se consolidando. Rodrigo, eu queria falar um pouquinho sobre esse episódio que aconteceu contigo, né? Você foi uma criança que teve problemas cardíacos e tal. Há um tempo atrás você teve um infarto e agora, no ano passado, você teve aí um AVC. Foi um infarto seguido de AVC. Um infarto seguido de AVC, né? E eu via você, se encontrava com você sempre ali jogando tênis e tal, e você dizendo que aqui no off você estava dizendo que você estava se preparando para ir jogar tênis quando teve esse problema, né? Conta pra gente aí e fala também aqui para os nossos colegas corretores a atenção que a gente deve ter para o nosso corpo, os sinais que o corpo dá, e às vezes a gente não liga, né? A gente acha sempre que nós somos de ferro, né? O detalhe é a alimentação.
Você tem que prestar muita atenção em tudo que come. O que me prejudicou muito foi a alimentação, devido à rotina. Mas porque você era desregrado, comia muito sanduíche, Não, muita coisa não comia gordura? sanduíche, não. Porque eu comia muito na rua. Aí eu comia muito massa. Sim. Mas você acompanhava, se tinha colesterol alto, essas coisas assim, você fazia? Acompanhava. Né? Só que aí essas coisas acabou gerando um trombo no meu rins. Uhum. Foi o que me tirou do mercado por um tempo. Foi a primeira vez que eu fiquei internado. Sim. Quando eu fiquei internado, eu voltei no mesmo pique, só que tomando cuidado com a alimentação. Foi quando eu tive os infartos e a AVC. E como foi essa para você, um cara que é um cara apaixonado pelo trabalho, apaixonado pelo que faz, né? Se ver nessa situação de ter que dar um tempo, né? Com a cabeça funcionando a 1000, mas o corpo ainda não acompanhando 100%. Como é que tem sido essa luta aí de Rodrigo com Rodrigo? É que dentro de mim tem 2 Rodrigo. Tem o Rodrigo Souza e o Vasconcelos, que é o que todo mundo conhece. O que predomina dentro de mim é o Rodrigo Souza, que ainda fica me lembrando dos meus objetivos. A pior parte é essa, que eu não consigo fazer mais nada. Mas, cara, você daqui a pouco vai estar fazendo aí, bicho, se Deus quiser, porque você tá aqui, batendo um papo com a gente, contando sua história, né? Muita gente vai ficar feliz de estar ouvindo, de estar vendo você aqui, você contando sua história, né? Você com essa mente que tá aí ainda funcionando pra caramba, criando coisas. Talvez você tenha uma força muito maior dentro do mercado agora, como um cara, um orientador, um instrutor. Porque assim, muita gente vai querer ouvir o que você fez, como você pensou, como você criou. Porque isso são ensinamentos e são aprendizados que você teve na vida que muita gente vai querer seguir, cara. Muita gente já usa você como exemplo pela sua determinação, né? O exemplo da sua resiliência. Porque, cara, bicho, quantas pessoas teriam um AVC, 2 infartos e estariam agora a fim de ficar em casa? Não estaria a fim de voltar a trabalhar, não. Não estaria a fim de voltar para essa loucura que é a nossa profissão. E você tá aí nessa determinação de dizer assim, pô, eu quero voltar. Entendeu? Você me dizia aqui em off, dizendo assim, pô, eu quero voltar a captar, que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Não é? Eu acordo todos os dias de manhã, só não saio de casa porque ela não deixa. É, ela que ele tá falando aqui, a mãe dele tá aqui, né? Seu nome, desculpa. Elizabeth tá aqui, né? E assim, cara, fantástico. Às vezes o cara acorda com uma dor de cabeça, às vezes o cara acorda com uma unha, né? Às vezes o cara acorda com um machucado num cortezinho que ele levou da faca porque foi cortar o pão e ele diz, não vou trabalhar hoje. E tu tá aí, cara, com essa vontade real, né? Desculpa a expressão, mas com esse tesão de voltar para trabalhar. Escrever alguma coisa pro mercado, mas como eu não tô trabalhando, eu não tô vivendo o dia a dia dos assuntos que estão rodando. Mas, cara, escreve o que você tem aí no coração e na cabeça, porque assim, você não desatualizou, você não desaprendeu, né? Escreva. A gente vai ter vontade de ler, pode escrever, porque assim, vai ter muita gente que vai ter vontade de ler. Então, assim, tenha certeza disso, cara, que você é um cara que tem muito o que trocar. E assim, tenho certeza que você, pô, ficou na UTI um tempo e tudo isso, né? Na hora que você despertou, você disse, pô, quando é que eu posso já começar a trabalhar? Não foi assim? Né, Elizabeth tá dizendo que foi assim. E tocar violão, e cavaquinho. Então, cara, né? Só que quando cheguei em casa, eu peguei o violão e não consegui. Mas, cara, você ainda tá numa fase de transição, né? Tá numa fase de transição. Você teve um AVC, você perdeu os movimentos da lateral do seu corpo, né? E assim, o que você tá fazendo, estando aqui, conversando com a gente, com toda essa emoção, tudo isso, você tá dando um murro na barriga de muita, na boca do estômago de muita gente
que reclama muito da vida, entendeu? Que não tem oportunidade, né? Eu até ficava te mandando mensagem. Cara. Eu fico olhando os anúncios dos corretores. Eu disse, caramba, esse povo não para estudar, não? Para escrever um texto mais elaborado, focado direto no público certo. E aí eu vejo o vídeo dos colegas. Cara, esse cara não planeja um roteiro de gravação, não. Mas é porque nem todo mundo sabe fazer, Rodrigo. Então tá aí, é o que eu tô dizendo. Você pode ser um cara que possa dar luz para muita gente. Porque é o seguinte, escrever um roteiro, entender a dinâmica da internet, não é para todo mundo, não. E assim, são poucas as pessoas que têm essa facilidade que você tem, certo? Contratar uma agência é muito caro. Essa minha habilidade nasceu desde criança. Porque eu vivia doente. Aí eu passava... Como eu não podia sair pra rua para brincar, o meu hobby principal era ler. Eu passava... Se instruir. Era. E a gente é preguiçoso para isso, cara. A gente tem preguiça de ler. A gente tem preguiça de estudar. Cara, o Papo com Café... Vou aproveitar e fazer aqui assim. O Papo com Café, a gente procura trazer pessoas que sempre vão contribuir de alguma forma. Então, esse programa não é um programa para promover Guga. Como é que você vai escrever uma coisa se você não aumenta o seu repertório? Exatamente. Então, assim, a gente já trouxe aqui gente falando sobre tokenização. A gente trouxe semana passada a vice-prefeita falando sobre Natal. A gente já trouxe secretário das PPPs. A gente já trouxe... Ricardo Abreu. Quem está trabalhando muito com tokenização é a Vitacom. Muita gente aqui, se a gente for parar para olhar o conteúdo que tem dentro do Papo com Café, é gigante, mas é pouco consumido pela grande massa. Por quê? A gente tem essa coisa, entendeu? Quando os teus vídeos, cara, eu ficava esperando eles chegaram em São Paulo, na Vitacom. Tanto é que a Vitacom me ligou um dia, eu pensei que era até trote. Querendo que eu fosse ser presença no evento deles. Então, eu ficava esperando você publicar um vídeo. Porque, mandaram assim, passagem, pagaram hotel, fizeram tudo. Sempre tem conteúdo de qualidade. Então, assim, essa troca é importante, né? E eu fiquei batendo papo lá no evento da Vitacom com os corretores. Então... Olha aí o que te proporcionou isso. Porque são experiências positivas. Eu fui convidado, acho que eu fui um dos únicos aqui de Natal, convidado para o evento deles, o On Trip. Com tudo pago por eles. Isso é um marco, cara. Né? É um corretor do Nordeste, que o Nordeste já é discriminado, né? Então, assim, tu sai daqui, vai para lá, por quê? Por conta do teu trabalho. Então, assim, a gente tem que tirar o chapéu. Passei uma semana lá, hospedado no prédio deles. Fora a experiência que você vivenciou, que é usar um Vitacom, né? Assim, um Housey. Isso é muito bacana, cara. Tudo digital, né? O mundo digital deles, Tudo... Eu fiquei num prédio deles que tinha toda a estrutura de local para gravar, tinha restaurante, tinha lavanderia, tinha manobrista, tinha um carro disponível do próprio condomínio. Aplicativo lá para você chegar e com o seu aplicativo já desbloquear, já pegar a chave do carro e já sair, né? Então, assim, esses commodities, esses facilities estão chegando no... O modelo de recebimento de entrega de iFood, que eles colocaram que era Correios, né? Eles tinham um departamento para chegar uma encomenda para você, ficava guardado nesse departamento, eles recebiam e guardavam lá. Os lockers, né? Eram os lockers. Você fazia uma feira no aplicativo, reservava o local para guardar, o aplicativo ia deixar a feira, você não precisava nem estar em casa. Rodrigo, quando você estava no hospital que saiu, logo depois que eu vi você numa rodazinha de samba na sua casa, eu acho que era a sua casa, né? No seu aniversário, né? Você cantando um sambinha, e assim, você não sabe
quanta gente comentou aquele momento assim com alegria. Porque você é um cara que todo mundo gosta no mercado, né? Por essa sua personalidade, por esse seu carisma, né? Então, cara, sinta-se que você está mais do que nunca inserido no mercado. Infelizmente, com algumas limitações ainda, mas é uma coisa transitória. Daqui a pouquinho você está aí, né? Fazendo as coisas e já pode começar a visitar aí os escritórios de todo mundo vai gostar pra caramba de receber Rodrigão e contar essas histórias lá pra galera. A minha habilidade de gravar vídeo nasceu, sabe quando? Que eu sou apaixonado por história. Eu começava a me oferecer nas escolas para dar aula. Você se oferecia nas escolas para dar aula? Nas escolas públicas do meu interior, às vezes. Eu batia lá no diretor. Eu posso assistir aula aqui como ouvinte para participar da aula, para comentar sobre os assuntos de história. Aí os professores gostavam, porque era mais um aluno ali para estar interagindo. É importante, né? Porque assim, na sala de aula, principalmente no interior, existe pouca interação, né? Isso é bacana. E aí, hoje, como é que você está se preparando assim? Hoje você está fazendo fisioterapia? Quais são os tratamentos que o Rodrigo está fazendo hoje? Fisioterapia. E sua carteira de imóveis, como é que está sendo cuidada? Como é que está? Minha mãe que deu conta. Sua mãe que está dando conta. Encerrou todos os contratos. Encerrou todos os contratos, né? E como é que está Rodrigo vivendo financeiramente disso aí? Como é que tá isso aí com o Rodrigo? Com a ajuda da minha mãe. Com a ajuda da tua mãe. Então, cara, comece a pensar em transformar tudo isso aí que você tem, essa sua bagagem, né? Em palestras, em workshop, as pessoas vão querer ter Rodrigo, né? Contribuindo com o crescimento e também colaborando com o Rodrigo, porque a gente vive num mundo hoje que tem que ter essa troca, entendeu? Então, assim, você contribuiu muito com o mercado como um profissional ativo e nesse momento de transição, nesse momento temporário que está passando na sua vida, né? Com certeza, as consultoras que estão vendo a gente aqui, os corretores que estão vendo a gente, as imobiliárias que estão vendo a gente, né? Vão ter, sem dúvida, espaço e oportunidade para chamar o Rodrigo para dizer assim, ei, vem aqui contar a sua história, vem aqui contar isso aqui para a gente, falar dessa coisa tua, da captação, que é a tua paixão, essa captação exclusiva, essa condição de você convencer e trabalhar o cliente que ele deve deixar um imóvel com o Rodrigo para vender, né? Que tem a gestão desse imóvel. Pensa nisso, que é bacana. Você é um cara que está aí cheio de ideias. Eu cheguei a dar até uma palestra sobre esse assunto num congresso realizado no MB Summit. Sim. Perfeito. Antes Eu lembro. Antes de ficar doente. Eu lembro, sim. Eu falei sobre exclusividade lá. Eu lembro. E você gosta disso? Você gosta de fazer essa troca? Quase que eu não conseguia fazer essa palestra. Por quê? Porque eu estava no on-trip da Vitacom. Sim. Eu estava em São Paulo. Aí voltei de São Paulo só para participar. Cara, então assim, é uma veia sua aí que você pode explorar e explorar bem. Entendeu? E você tem toda a oportunidade de fazer isso. O detalhe da captação exclusiva é que a galera pensa que capta a exclusividade no primeiro encontro. Não é. Primeiro encontro é para você absorver as informações do cliente, as fragilidades dele. Entender o que é o cliente, né? Entender as dores dele, as fragilidades dele, como ele está sendo tratado por algum corretor que já está com ele, como é que ele está vendo o imóvel dele sendo trabalhado. Mas o imediatismo, o cara quer sair de lá no mesmo minuto já com a proposta assinada, né? Atrapalha aí essa ansiedade, atrapalha esse processo, né? É. Vamos trazer aí a Biobra, que é uma empresa parceira nossa, que está lá em São Miguel do Gostoso, ali na entrada de São Miguel, ali no Marco Zero de Touros. E Touros agora, né, o litoral do Rio Grande do Norte, que está sendo aí cogitado, está sendo estudado aí como sendo o primeiro local que
do descobrimento do Brasil, né? Já pensou a gente conseguindo esse marco aí, como a história do Rio Grande do Norte vai mudar e como a importância de touros para o mundo, né, muda, né? Para o Brasil muda. Então vamos trazer a Biobra aí com a gente, com o Cajueiro Boulevard. Olha, então é esse, o Cajueiro Boulevard, um empreendimento que fica ali no quilômetro 3 da BR-101, né? Lá você já pode construir sua casa, a área de lazer está pronta, tá tudo bacana lá. E você pode escolher comprar o seu lote ou sua casa. E o lote você paga em até 180 meses com financiamento direto pela construtora. E tá pronto. Comprou o lote, pagou o sinal, você já pode construir a sua casa de praia. Rodrigão, você é um cara que vivenciou muitos empreendimentos, muitas coisas assim. Qual foi o empreendimento em Natal que você achou mais disruptivo, que você disse assim, poxa, que bacana, que empreendimento legal o Natal recebeu? Tu lembra de algum assim, para te trazer agora aqui pra gente? O Imário, para mim, é um dos melhores empreendimentos que eu já vi. O Imário, né? Tá lá em Cotovelo, foi da Cirela, né? É. Você tem uma ligação forte com a Cirela, né? Você criou um carinho especial por ela, né? Fui gerente trainee na Cirela. Uma grande escola. E né? na Abreu também. E na Abreu também. A gente vê assim como quase todo mundo do mercado passou pela Abreu. Foi uma das coisas que acabou fazendo eu entrar na exclusividade. Foi a minha passagem pela Abreu. Muita gente boa lá. Passaram algumas pessoas também que mudaram bastante o mercado. A gente tem aí o Anderson Leone, que está lá em São Paulo, que é um cara que foi meu corretor na Abreu, né? Tem muita gente boa, muita gente bacana. Conversava muito com teu pai lá na Abreu. Grande figura, Milton Simão. Você hoje daria foco novamente a empreendimento? Não. Por quê? Tem algo especial? Porque eu me doava muito na época para Cirela. Aí, uma coisa que me desmotivou bastante, construtora, foi que não tinha de fato uma parceria. A gente começava a conversar com o cliente batia lá, eles abriam logo a porta para o gerente atender o cliente. E o cliente achava que indo negociar direto da construtora ia conseguir mais um negócio melhor. E aí a gente acabava saindo do negócio. Foi uma experiência talvez não muito boa que você teve, assim, mas a gente tem deparado algumas construtoras que são extremamente Aí quando eu sérias. foquei no avulso, eu comecei a rodar os quarteirões do bairro lá Nova Parnamirim para captar imóvel. Eu ficava batendo de porta em porta. Você tinha um ticket médio que você escolhia para trabalhar ou você trabalhava com o mercado no geral? Eu gostava de imóveis do ticket médio de 350 mil para baixo. Que tem alto giro, né? Alto giro. Que eu botava dinheiro na bolsa toda semana.
Isso é bacana, né? Entender que é um nicho que roda bastante, né? Hoje está tendo um pouquinho de dificuldade em função das taxas de juros mais altas, né? E da falta de crédito para essa classe média que está um pouquinho mais endividada, né? Então tem pouco crédito na região para eles. Devido à flutuação da taxa Selic, né? Que vem Isso. atrapalhando, né? Vem. É uma oportunidade para quem tem liquidez de comprar imóvel porque ele consegue comprar mais barato, já que não tem tanto dinheiro circulando, né? Quem tem dinheiro chega e chega bem comprando com condições bem melhores, né, no mercado. É sempre um momento bom quando você tem essas travas no mercado, é sempre bom, sempre um momento bom de comprar. O corretor tem que aprender a criar oportunidade. Os imóveis que eu pegava como captação, eu criava ele, transformava ele em uma oportunidade. Fazia um storytelling bem direitinho daquele imóvel. Tanto é que, se você entrar no meu Instagram, vai ver que tem lá nos destaques. Nos destaques tem a história de algumas negociações. Isso é bacana. Quando eu captava, quando eu ia para o primeiro encontro com o proprietário, eu gravava antes de ir lá, falando um pouquinho do que eu já sabia sobre aquele possível proprietário. E aí eu começava a criar uma contagem regressiva para o meu público ver em quanto tempo eu iria vender aquele imóvel. O Instagram do Rodrigo, certo? É @RodrigoVasconcelos5, não é isso? 5 né? porque é o dia do meu aniversário. 5 de? De novembro. 5 de novembro. Então, anota aí a data aí já, ó, 5 de novembro. Então, ó, @RodrigoVasconcelos5. Lá tem um Linktree lá que leva você para um histórico da carreira de Rodrigo, de como ele começou, né? Depoimentos de corretores que conheceram o Rodrigo no início da carreira dele. Então, assim, depois vai lá, dá uma olhada, vê a história bacana aí de Rodrigo, não é isso? Tem lá toda a sua... Um depoimento não, como é que chama? Caramba, agora me fugiu a palavra. Documentário. Um documentário sobre a vida de Rodrigo, né? Tem muita coisa bacana, e você vai ver esses vídeos que ele faz aí dos imóveis, né? Com roteiros bem bacana, bem trabalhado mesmo. E você juntava aqueles atores também, tem uma galera, uns influenciadores aí, juntava uma galera boa, né, para fazer. Eu incentivava o pessoal a aparecer. Aí eu começava a perturbar eles, os corretores colegas, né? Muita gente tem vergonha de botar a cara na câmera, né? Aí eu usava as minhas ferramentas para atrair os corretores, para trabalhar comigo, gravando. O Rodrigo tem essas habilidades aí desde moleque aí, e era com as meninas, viu? Ele era aí, ó. Não é isso, Rodrigo? Era. Eu escrevia poesia e música para as meninas. Era o galã aí lá de São Rafael, ó. Rodrigo, a música sempre foi presente para você, né? Assim, você dizendo aí que você escrevia música e tudo. Então, assim, na cabeça tem muita composição ainda para vir pro papel? Não. Agora não. Agora não. Porque as músicas, muitas eram experiências. Vividas aí, principalmente com as meninas. Era. Meninas que eu não conseguia conquistar, que eu escrevia música. Mas teve muitas conquistas também, né? Foi. E você, cara, hoje, com tudo isso que te aconteceu, de saúde, de tudo isso, e você tá aqui em pé, você coloca muito em que essas oportunidades que você está tendo? Porque são oportunidades, né? Que a vida te dá a cada momento que te tira de uma situação dessa, né? Que te abre uma nova janela. Como é que você vê isso? Você enxerga de alguma maneira diferente essas oportunidades? Eu sempre quis continuar o legado do meu pai, né? Porque meu pai foi um grande exemplo.
Meu pai vendeu tudo para empreender. Essa era a minha visão. De continuar fortalecendo a marca Vasconcelos. Isso é bacana. E a gente vê que realmente rola essa emoção toda vez que você fala no seu pai, né? E bonito de ver, né? Essa emoção. Tudo isso aí faz a gente ser... Eu coloquei meu pai no mercado imobiliário, viu? A gente construiu várias casas em Parnamirim. No Santa Júlia e no Bosque Brasil, ali No próximo Santa do Júlia, CT da sim. América. No Santa Júlia, foi feito pela Plano. Foi. Meu pai vivia perturbando lá na Plano para conseguir a interveniente, Sim. para poder levar para escriturar. Uhum. Ele não perturbou você por lá, não? Cara, talvez eu tenha tido contato com seu pai, eu passei 10 anos na Plano, mas meu pai assim, eu não perturbou vou muito lembrar... o LL. Não vou lembrar, assim, da figura dele. Talvez se eu ver uma fotografia, uma coisa, e depois aí a gente pode até ter tido contato com ele, né? Mas eu não vou lembrar, assim, pelo nome não vai chegar de pronto. Mas vocês... Aí lá você fazia tudo, então, né? Você fazia a venda, a construção... Como é que era esse momento teu lá? Eu captava o terreno para comprar. A nossa primeira venda que a gente fez, a gente não tinha nenhum terreno. Eu estava com um cliente que eu vi que tinha perfil de comprar uma casa naquela região. Aí eu já estava monitorando os terrenos da região. Aí eu levei o cliente lá. Se eu construir uma casa aqui nesse terreno, com essas características, Você compra... você compra? Aí meu pai quase que infarta. Como é que você vende uma casa num terreno que a gente não tem? Aí eu fui depois atrás comprar esse terreno. Aí a gente conseguiu comprar o terreno e em poucas semanas a gente entregou a casa. Com 60 dias. A gente entregou a casa para o cliente pronta, no terreno. Muito bacana isso. Foi a primeira venda. Aí meu pai se animou bastante. Ele estava vindo de um negócio já, de uma frustração do negócio, que era o supermercado Sim. no interior. E essa minha ideia de ser sempre o melhor e a referência vem do meu pai. Quando meu pai foi para o interior, ele comentava sempre: a gente vai ser o maior supermercado nessa cidade. O que me marcou muito na época, que eram vários mercadinhos. Imagina um mercadinho do interior, você vender ventilador, máquina de lavar. Era um magazine já da época, né? Era tipo um hiper. Era um magazine da época. Isso em que ano? Você lembra? Em 1997, começamos lá. E ficamos com ele até 2015. 97 até 2015. Um grande marco lá no mercado foi que era o mercado que tinha a maior seção de cosméticos. A gente vendia até bicicleta. Caramba, era coisa pra caramba aí. Gente, nosso tempo aí já vai estourando aí. E a gente chega a hora da pergunta do milhão, certo? Que é: o que Rodrigo Vasconcelos não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café? Olhando aí pra galera aí, conta aí pra gente aí, fala aí, o que é que você não pode deixar de falar nos microfones do Papo com O que eu não Café? posso deixar de falar aqui é, para quem viu o meu trabalho nessa caminhada aí, não pense que é por acaso, né? Que eu fazia e dava certo. Tinha muito estudo por trás. Eu sempre estava lendo alguma coisa e pesquisando. Também me conectando com várias imobiliárias em vários locais no Brasil para trocar ideia. Então o seu recado é relacionamento, se mantenha Relacionamento ativo, e estude, estudo. né? Relacionamento e estudo é o que move o nosso negócio. E a base Porque do a nosso criatividade mercado não vem por acaso não, viu? Mas
Você tem que exercitar. Até muita gente é criativo, mas às vezes falta conteúdo, né? Faz a criatividade, faz uma coisa que não tem muito... que é meio no sense, mas você realmente... A minha atividade diária, que eu não deixava passar batido nenhum dia, era deitar na cama antes de dormir e rebobinar todo o meu dia. Aí eu deitava com o celular do lado, rebobinava meu dia e ficava lembrando cada momento do dia para o que é que disso aqui dá história, dá conteúdo. É incrível isso e importante para a gente fazer essa leitura do dia, né? É, E reprogramar para o próximo dia também, já saber para onde é que vai. pega aí meu celular para mostrar. Isso é bacana da gente ver. Vê se depois a gente pega aqui umas imagens aí e coloca aí desse do que você está falando aí pra gente aqui. Vou aproveitar enquanto você procura aí para deixar um recadinho aqui, que é o seguinte. Lembra daquele teu amigo que tá meio triste por aí, assim, meio cabisbaixo, né? Tá sem fazer venda, sem nada aí? Chama ele para um café, diz a ele como é importante ele na tua vida, né? Porque as pessoas hoje estão encurtando a vida por uma coisa muito simples, né? Por falta de carinho, por falta de um sorriso. Então, assim, não perca tempo, diga aí como essa pessoa é importante para você. Olha, aqui eu vi num negócio, anotei aqui, porque depois eu ia estudar isso. Isso aqui foi a Guerra dos 30 anos no Japão. É importante. Então, preste atenção, segundo o Rodrigo aí, ó. Olha tudo aí, porque tudo vira conteúdo, tudo pode ser utilizado. Rodrigo, quero te agradecer muito a oportunidade de você estar aqui com a gente, né? Eu espero e tenho certeza que muita gente que vai assistir esse papo aqui vai ficar feliz de ver você de volta aí às atividades, pensando, conversando com todo mundo, né? Fazendo essa troca. E em breve você está aí no mercado, apresentando os seus imóveis, fazendo suas captações. Agradeço de verdade a sua disponibilidade, cara. Eu que agradeço o convite. E quem quiser trocar uma ideia pode me ligar, me procurar no Instagram. Nós vamos deixar na bio. Pra gente montar algum projeto. Ó, e chamar o Rodrigo lá para bater um papo, tá? A gente vai deixar na bio desse episódio todos os contatos do Rodrigo, beleza? Esse foi mais um Papo com Café. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, grande abraço. Chega pra cá, bora tomar um cafezinho. 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 Se achegue logo, não se aveste não. A vida passa rápido demais. Bora